Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. A grande nota do final de semana aí da política brasileira foi a de uma exigência que o PL passará a fazer para apoiar o candidato à presidência da Câmara e do Senado, se eles não tiverem candidatos, o que é muito provável. Então, ali temos na Câmara o candidato do Arthur Lira, muito provavelmente, contra o candidato mais próximo do governo Lula. E o PL, que tem 102 deputados federais, se eu não me engano, vou aqui olhar na minha colinha, são 102 deputados federais, 13 senadores, diria o seguinte: tudo bem, vocês querem o nosso apoio, anistia para o Bolsonaro e anistia para todos aqueles denunciados pelo Supremo Tribunal Federal por crime de ato golpista no dia 8 de janeiro de 2023. A questão é, pedir é do jogo, conquistar também. Não é preciso jogar o jogo, ele precisa ser jogado. É verdade que 102 deputados é um número muito forte e que, de fato, pode definir a eleição na Câmara. 13 no Senado é importante, mas não é do mesmo tamanho. 100 de 513 dá aproximadamente, de 102 de 513 dá aproximadamente 20%. 13 de 84, que é o número de senadores, dá aproximadamente 15%. É uma porcentagem menor do ponto de vista relativo e também do ponto de vista quantitativo. A questão é, esses deputados do PL são do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro? Esses senadores do PL são do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro? Ou eles já têm projeto próprio? Ou eles já estão num bloco ou no outro? Ou eles já se reportam, de alguma maneira, a líderes localizados ali no Senado e na Câmara? Já não estão no barco de uma dessas candidaturas que estão colocadas? A do Bispo, no caso da Câmara, a do Elmar, apoiado pelo Arthur Lira e de outros candidatos, com quem eles já não teriam firmado acordo para a sucessão da Câmara? Eu calculo que desses 102 deputados do PL, no máximo, o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto teriam uns 50, 55 deputados para se chamar de seu e para, de fato, negociar qualquer coisa, o que não é pouco, é 10% da Câmara, mas que não inviabiliza absolutamente nada do ponto de vista de um sucesso sem esse grupo. É muito provável, inclusive, que o Bolsonaro e o seu grupo político não apoiem nenhum candidato ligado ao governo, em hipótese alguma. Ou seja, eles já estariam colocados para um candidato mais do Lira na Câmara. E no Senado estariam, talvez, buscando uma alternativa ao que parece certo, que é a candidatura do senador do Acre, que agora me foge o nome, mas enquanto eu estiver falando, alguém vai me lembrar aqui, que foi substituído pelo Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e que quer voltar à presidência do Senado. Então,
Até onde essa questão da anistia pode, de fato, se tornar uma realidade para Bolsonaro? Ela é uma hipótese que Bolsonaro não tinha e que, dada a fraqueza do governo em taxar o golpe de 8 de janeiro como um golpe, de ter conseguido fazer a disputa política e firmado aquela narrativa como um golpe, Bolsonaro como um golpista, dada a fragilidade do governo nessa disputa, se criou uma condição de Bolsonaro ainda vir a se recuperar. Pero, eu estava falando do Alcolumbre, que já me lembraram, a Débora Bianchini me salvou, Davi Alcolumbre. Mas, mesmo assim, esse governo, ainda há chances de que Bolsonaro seja condenado e se mantenha inelegível são maiores do que as de serem anistiados. É preciso fazer essa disputa, e há quem diga que no governo um setor defende melhor o Bolsonaro livre e disputando eleição para que o Lula possa se reeleger. Não entrem nessa. A história não perdoa os oportunistas. Se mesmo que isso venha a ser verdade, se trata de um oportunismo obtuso, criminoso, porque é preciso que haja um exemplo para a história em relação ao golpismo, e esse exemplo tem que ser dado com Bolsonaro. Pelo que ele fez, ele tem que pagar. Se ele não pagar, outros ousarão fazer de novo. E pode ser que aí a gente não tenha futuro democrático para contar e para poder fazer uma análise de onde erramos. É preciso penalizá-lo por ser capitão do golpe. Bolsonaro tem que ser preso. O resto é papo de babaca, para dizer o português claro. Só os babacas podem achar que melhor é ter Bolsonaro livre para o Lula se reeleger. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos e beijos a todas, todos e todes. E feliz segunda.